Osmã Hora Fontes nasceu em 3 de outubro de 1916, na cidade de Riachão do Dantas, considerada por ele cidade presépio. Ainda na primeira infância, veio com seus pais residir em Aracaju, mas nunca se desligou afetivamente da sua cidade natal. Em Aracaju, Osmã estudou na Escola Tobias Barreto e no Ateneu Sergipense. Aos 16 anos, concluiu o curso de nível médio e seguiu para o Rio de Janeiro, onde ingressou na Faculdade de Medicina. Após um ano, decidiu abandonar os estudos médicos para tentar nova carreira. Foi quando ele ingressou na Faculdade Nacional de Direito. Já bacharel em Direito, foi aprovado em concurso para atuar como juiz na cidade de São Cristóvão. Um ano depois, fez opção de trabalhar como advogado operário. Presidiu a seccional da Ordem dos Advogados no Brasil, em Sergipe, e lecionou na Escola Técnica do Comércio a disciplina Direito Operário. Dr. Osmã foi convidado para ser chefe de polícia, cargo equivalente a secretário de Segurança Pública. Ficou cerca de um ano na função e voltou a advogar. Neste período, Carlos Valdemar Acioli Hollenberg foi promovido. Passou a exercer a função de procurador federal no Rio de Janeiro e indicou o Dr. Osmã para ser o procurador-geral da República em Sergipe. Passou 9 anos de forma interina na função até ser nomeado titular e procurador-chefe do Estado, cargo que ocupou por 37 anos até a sua aposentadoria. Ao lado de diversas personalidades marcantes da história jurídica de nosso Estado, participou da fundação da Faculdade de Direito, passando a ser um de seus professores catedráticos. Apaixonado pela docência, Osmã ficou conhecido como grande intelectual e louvável professor de Direito Penal e de Direito Penitenciário. Vamos conhecer melhor quem foi Osmã Hora Fontes a partir do olhar de seus familiares e daqueles com quem ele conviveu nos espaços acadêmico e jurídico. Que vem à memória de todos quando se fala de Osmã, além de sua cordialidade, da sua lhaneza no trato com as pessoas, é a sua probidade. A probidade, a honestidade que marca o exercício dos seus cargos na vida pública e que ele enfatiza sempre para os seus alunos como a coisa mais importante na vida pública e na vida pessoal. Então, Osmã, numa das orações aos seus alunos, oração de Paraninfo, ele diz que a honestidade é a base de tudo e alerta contra os falsários do Rubi. Para mim é um orgulho muito grande, uma honra ter Osmã Hora Fontes como meu patrono na Academia Sergipana de Letras Jurídicas. Eu gostaria de falar de Osmã, colega procurador da República. Certa feita, recebi um telefonema do Procurador-Geral da República dizendo-me: Osmã está afastado de licença médica. Você quer substituí-lo em Sergipe? Eu disse: substituí-lo não. Osmã não pode nem deve ser substituído. Eu irei ficar ao lado dele. E esses 60 dias continuam até o dia de hoje. Eu pude me aproximar mais dele. E foi ali, naquela vinda: professor Osmã, Evaldo, acabe com o professor. Nós somos colegas. Eu quero ser chamado de Osmã, porque para ele, muito mais importante do que os títulos que qualquer ser humano pudesse ter, era o título de gente, e de gente humana, de gente fraterna, de gente solidária. E posso concluir com os versos de uma canção popular. Osmã, falando de você, sentindo você, porque a vida não acaba com a morte. Aqui, ao nosso lado, eu posso repetir o verso do cancioneiro popular dizendo: quando estou com você, estou nos braços da paz. Bem, falar de Osmã, para mim não é difícil. Era uma pessoa muito importante, sempre foi muito importante na minha vida. Na vida das minhas irmãs, hoje Ana Maria, Terezinha, as outras já estão lá com o Papai do Céu. Mas ele sempre foi muito presente na nossa família. E a saudade é enorme. Até hoje é muito grande a falta que ele faz a todos nós da família. Quem, como eu, que teve a sorte de viver e conviver com Osmã Hora Fontes, ao comemorarmos os 100 anos de vida do mesmo, duas colocações a fazer. Primeiro, a tristeza pela sua ausência. Segundo,
alegria de ter convivido com o mesmo, com a sua honestidade, com a sua honradez, pela sua ética e como exemplo que eu deixo para os netos dos mesmos, meus filhos, para que seja um exemplo a ser seguido. Dr. Osmã Aura Fontes, professor de grande envergadura na Faculdade Federal de Direito de Sergipe, depois integrante da Universidade Federal, de quem foi fundador, foi um homem de todos e por todos respeitado. Como professor de todas as matérias, do direito constitucional à teoria geral do Estado, da filosofia do direito a direito penal, a política criminal. Dr. Osmã, um sábio, um homem de valor, respeitado por todos. Teve a coragem de, mesmo após o golpe militar de 64, quando vários intelectuais foram presos e outros tanto perseguidos, ele, como procurador da República, garantiu que vários estudantes pudessem fazer o vestibular da Faculdade de Direito sem precisar apresentar folha corrida ou bons antecedentes. Foi ele quem conseguiu isso na congregação da faculdade, convencendo o Dr. Gonçalo Hollenberg que assim devia proceder. E assim foi feito, e graças a isso, eu e Mário Jorge Vieira, seu sobrinho, e Abelardo Silva Souza e tantos outros puderam fazer o vestibular de Direito. Dr. Osmã, um grande professor da Universidade Federal de Sergipe, foi meu professor nos idos de 78. Foi um homem verdadeiramente à frente de seu tempo. Além de um compromisso com o ensino, com o estudo diuturno do direito penitenciário, Dr. Osmã transmitia a todos nós aquele sentimento e de uma justiça verdadeira, de uma justiça que se incomoda com os excluídos, de uma justiça que não quer aquinhoar apenas os que têm, como ele bem dizia, não é possível que tenhamos à nossa frente apenas aqueles que detêm financeiramente o poder. Fui colega do Dr. Osmã, ele como procurador da Justiça Eleitoral e eu como juiz eleitoral. E diante dessas oportunidades da vida, nós formamos uma amizade muito sólida. E uma coisa assim que se tornou assim muito importante na minha vida, fez parte da minha vida. Eu acho que não só da minha vida, como da vida de todos os alunos que tiveram oportunidade de conhecerem de perto o professor Osmã. Eu fico muito honrada em ter essa oportunidade de falar a respeito da sua pessoa, que marcou a minha vida, que marcou as nossas vidas naquela época. E dizer que o senhor, até hoje, deixa saudades, mas saudades que a gente relembra com muita alegria, porque o senhor deixou legado. Eu sou Maria Terezinha, irmã de Osmã. Ele era mais velho do que eu, de 12 anos. Era meu padrinho de batismo, um irmão maravilhoso, presente em todos os momentos da minha vida. Eu era uma pessoa para servir de exemplo a muita gente. E assim foi a vida dele. Querido mano Osmã, tu foste um bom e os bons da vida deixam quando se vão a despedida, um halo a refugir de estranho brilho. Por tua ausência rola o nosso pranto, mas para nós que te queremos tanto, continuas presente em nossas vidas. O maior legado que ele levou, que ele nos deixou, foi a biblioteca. Que lá está escrito o nome dele em livros de 1880 alguma coisa. Ele dizia da dificuldade que passou para conseguir esses livros, e o sonho dele era passar esses livros para estudantes também que não tiveram acesso à educação, ao conhecimento. E eu meio que fiquei como guardiã
E assim, vai ser um sonho realizado. Essa biblioteca passar adiante para o Ministério Público ou que se concretize, né? Que se concretize um trabalho de uma vida inteira. Nós sabemos que, enquanto seres humanos, somos inconclusos. Buscamos a felicidade, mas nunca conseguimos a perfeição. Mas a partir dos depoimentos que foram dados no centenário de Osmar Aura Fontes, nós vimos que ele era quase perfeito, no afeto, na retidão de caráter e na competência profissional. Quero aqui, como filha, agradecer a todos que fizeram depoimento, mas também àqueles que não puderam vir, a todos que sempre admiraram essa caminhada de Osmar Aura Fontes. Na polifonia dos vários depoimentos, mostrou a sua retidão, o seu caráter, a sua forma afetiva e fraterna de lidar com todos. Justo, praticou a justiça. Ético, praticou a responsabilidade com a coisa pública. E fez de todos que conviveram com ele seus filhos. Eu agradeço de forma muito especial a Dr. Paulo Guedes, que escolheu Osmar Aura Fontes para ser o patrono da cadeira 25 da Academia Sergipana de Letras Jurídicas. E por que eu faço esse agradecimento especial? Porque ele não conviveu com o papai, ele não foi aluno de paizinho e, por ser muito mais jovem, não teve a oportunidade de trabalhar juntos no Ministério Público Federal. Portanto, em nome de minhas tias, em nome de meus filhos, em nome dos meus netos, em nome de meus primos e primas, quero aqui dizer o nosso muito obrigado por todos vocês que reconhecem quem foi a pessoa, o cidadão e o profissional Osmar Aura Fontes.